Uma crônica sobre o viver. Era seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso. Naquela manhã, sentiu vontade de dormir mais um pouco. Estava cansado porque na noite anterior fora se deitar muito tarde. Também não havia dormido bem. Teve um sono agitado, mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e se levantou, pensando na montanha de coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba correndo, automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado, nem nas olheiras escuras, resultado das noites mal dormidas. Nem sequer percebeu um aglomerado de pelos teimosos que escaparam da lâmina de barbear. A vida é uma sequência de dias vazios que o precisamos preencher, pensou enquanto jogava a roupa por cima do corpo. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia, sem convicção. Desprezou os lábios da esposa, que se ofereciam para um beijo de despedida. Não notou que os olhos dela ainda guardavam a doçura de mulher apaixonada, mesmo depois de tantos anos de casamento. Claro que ele não teve tempo para esquentar o carro e nem para sorrir quando o cachorro, alegre, abanou o rabo. Deu a partida e acelerou. Ligou o rádio, que tocava uma antiga canção do Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. Pensou que não tinha mais tempo para curtir detalhes tão pequenos da vida. Anos atrás, gostava de assistir ao programa de Roberto Carlos nas tardes de domingo. Mas isso fazia parte de outra época, quando podia se divertir mais. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou-se que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Gostaria muito de estar com o neto, mas não podia, naquele dia, dar-se ao luxo de sair da empresa. Agradeceu o convite, respondendo que seria impossível. Quem sabe no próximo fim de semana? Ela insistiu. Disse que sentia muita saudade e queria estar com ele na hora do almoço. Mas ele foi irredutível. Realmente era impossível. Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava totalmente lotada. Era muito importante começar logo a atender seus compromissos. Pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. No que seria sua hora de almoço, pediu para a secretária trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto. Precisava fazer um check-up. Mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem sentiu o gosto do lanche que estava mastigando. Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura, a vista embaçou. Lembrou-se do médico advertindo-o alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte, sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou à sua mesa. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Nem tudo saía como ele queria. Começou a gritar com o gerente, exigindo que este cumprisse o prometido. Afinal, ele estava sendo pressionado pela diretoria.
Tinha de mostrar resultados. Será que o gerente não conseguia entender isso? Saiu para a reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador. Desceu as escadas pulando de 2 em 2 degraus. Parecia que a garagem estava a quilômetros de distância, encravada no miolo da terra e não no subsolo do prédio. Entrou no carro, deu a partida e, quando ia engatar a primeira marcha, sentiu de novo mal-estar. Agora havia uma forte dor no peito. O ar começou a faltar. A dor foi aumentando. O carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto. Tudo foi sumindo diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem, mas era como se estivesse passando em câmera lenta. Quadro a quadro, ele via a esposa, o netinho, a filha e, uma após outras, todas as pessoas de que mais gostava. Por que mesmo não tinha almoçado com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito à porta de casa quando ele estava saindo, hoje de manhã? Por que não foi pescar com os amigos no último feriado? A dor no peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbá-lo, a do arrependimento. Não conseguia distinguir qual era a mais forte, a da coronária entupida ou a de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração, e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais uma chance, queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria, queria, mas não havia mais tempo. Agora estava claro. A dor que mais doía era o vazio de uma vida desperdiçada. É preciso fazer a revolução da felicidade. Quando observo o estilo de vida da maioria das pessoas, percebo que o final do filme é quase sempre bastante triste. Muita correria sem sentido, preocupação, alegrias de menos, frustrações de sobra. Pais que, mesmo amando os filhos, não conseguem transformá-los em adultos bem formados. Indivíduos que não conseguem transformar o carinho pela pessoa amada em relacionamento gratificante. Profissionais que não conseguem transformar seu talento em realizações produtivas. Muita gente rica agindo de modo mesquinho em relação ao próximo. Depois de minhas palestras, muitas pessoas me procuraram para falar das pressões que sofrem. Perguntam: será que tudo isso está valendo a pena? A angústia tem sido uma companheira constante de todos. A luta pela sobrevivência está brutalizando o ser humano, que vive extremamente pressionado. A competição serve como justificativa para todos os tipos de absurdos. Milhares de anos depois do homem das cavernas, a vida continua sendo um campo de batalhas. As pessoas destroem a si mesmas e aos outros para atingir suas metas. A maneira como constroem seu sucesso é agressiva. A vitória é saboreada solitariamente, por medo dos adversários e da inveja alheia. Tenho a impressão de que algumas pessoas hoje em dia se acostumaram tão bem a lidar com aparelhos e computadores que acabam tratando os outros como máquinas. Há empresas cujos gerentes, com mais de 10 anos de casa, sofreram infarto. Em muitas delas,
as pessoas são consumidas como laranjas. Espreme-se o suco e joga-se fora o que dela sobrou. O bagaço. Perdeu-se a dimensão do ser humano. O resultado é o pior possível. Os líderes sentem-se abandonados em suas empreitadas. Os funcionários desistem dos projetos de implantar novas soluções porque não têm motivação. O pessoal da produção se sente menos valorizado do que as máquinas. As torres de Babel modernas estão dentro das empresas. Cada qual fala uma língua diferente, age isoladamente, faz do companheiro um adversário ou, pior ainda, um extraterrestre que se expressa em um idioma incompreensível. É impressionante o aumento do número de famílias desagregadas, do consumo de drogas e da violência insana que nos cerca. A sociedade transformou-se em um liquidificador de sonhos, triturando a nobreza da maioria dos indivíduos. Hoje, as pessoas se orientam com base em ideias e métodos que já não têm relação com a própria existência. Alimentam-se, por exemplo, seguindo uma dieta da moda ou sentindo culpa. A comida perdeu a função de proporcionar prazer para se transformar em medicamento. Há quem não coma corretamente por medo de engordar, dos agrotóxicos, da contaminação, dos malefícios para essa ou aquela doença. Põe carne no prato para consumir proteína. Toma leite por causa do cálcio. Os sonhos, por sua vez, vão sendo substituídos por destruição. Na adolescência, muitos querem viver um grande amor, mas, depois de um tempo, simplesmente tratam o companheiro como um objeto descartável. Na juventude, muitos falam em mudar o planeta, realizar-se profissionalmente. O tempo passa e a maior motivação para trabalhar vira apenas colecionar números na conta bancária e juntar o máximo possível de dinheiro. Muita gente quer ter filhos, mas depois que eles nascem, simplesmente os entrega às babás. No começo da vida profissional, toda pessoa quer um trabalho que a realize. Algum tempo depois, essa realização significa conseguir dinheiro suficiente para comprar tudo aquilo que se deseja ou para pagar as contas no final do mês. Chamam a isso processo de maturidade. Falam que substituímos a ingenuidade pelo realismo. Na verdade, o que ocorre é um empobrecimento da vida. Os sonhos vão se atrofiando, diminuindo em tamanho, até se reduzirem a prêmios de consolação. Como uma loteria, a sociedade cria prêmios. Todos apostam sua vida, mas poucos efetivamente conseguem sua realização pessoal. É triste ver tanta gente perseguindo ilusões. Sucesso virou uma palavra da moda. Todos querem brilhar e receber aplausos. Mas qual será o preço disso? Quando o preço do sucesso é a própria vida, ele certamente não compensa. A estrada pelo qual caminha a maior parte da humanidade, de certo, não leva à felicidade. O ser humano tem vocação natural para a felicidade, mas vive correndo atrás de miragens, ilusões que não preenchem sua existência. As vitórias só têm sentido quando levam à felicidade. Felicidade é como dieta. Todo mundo sabe o que tem de fazer para conseguir seu objetivo, mas a maioria não põe esse conhecimento em prática. Portanto,
Mais que apresentar novas informações sobre a vida, quero, com este livro, despertar sua motivação para que comece a cuidar um pouco melhor de você mesmo. Basta! Está na hora de colocarmos um ponto final nessa mentalidade pobre que diz que para alguém ganhar, outro tem de perder. Mentalidade miserável como essa só pode criar um mundo miserável. O mundo precisa ficar diferente do que está, mas para isso acontecer, a mudança deve primeiro acontecer dentro de nós. Decidi escrever este livro ao ver tanta gente desperdiçando a própria vida. Está na hora de fazer acontecer a revolução da felicidade. Viver estressado não é uma maldição que você tem de carregar pela vida afora. Você tem o direito de ser feliz.